É onde a gente menos imagina, é onde está realmente a sua credibilidade, onde você vai fazer o seu nome, onde você vai fazer a sua imagem. E a partir dessa imagem é que você vai efetivamente crescer. Porque aí, vamos lá, entre crescer e empreender e você crescer uma carreira profissional, muitas vezes está na sua capacidade, na sua disponibilidade de correr risco. E muitas vezes tem-se a fantasia de quem está empreendendo, quem está à frente dos negócios, que é um monstro, que é um monstro no sentido, em todos os sentidos, um monstro de, meu Deus, o cara é o gênio, o cara não sei, cara, a gente é uma pessoa normal, uma pessoa comum e muitas vezes que teve sorte e fez as coisas e por sorte ou por que quer que seja, deu certo. Você vai se surpreender da capacidade das pessoas quando você der autonomia e você deixá-las tomarem decisão. E muitas vezes, aí é outro ponto importante, muitas vezes para que elas possam ter essa coragem de crescer, você também tem que ter a ausência física. Se você tá ali o tempo todo, por que ele vai tomar uma decisão e correr o risco de erro? Ele vai vir e perguntar para você. Todo mundo acha que vai fazer um negócio ali e vai explodir do dia pra noite, ele tá virando milionário e tal. E aí se pergunta, tá, mas beleza, e se eu virar um milionário, o que vai mudar na minha vida? O que eu vou ser como milionário? Ele nem sabe por que ele quer ser milionário. Só porque estão falando na internet que tem que ser milionário? Mas o que é milionário? Primeiro ponto. Então começa a definir, por exemplo, objetivos. Quais são suas prioridades, efetivamente? Tenha clareza. Não vá pela boca dos outros. E vai pelo teu sentimento. Turma, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! Empreender é a maior ação social do ser humano. Essa é uma das frases do nosso convidado de hoje. Ele é empreendedor há quase 30 anos, possui mais de 16 CNPJs, no ramo da gastronomia, hotelaria, eventos e construção civil. Ele veio do interior de Santa Catarina, morava na roça. Hoje ele possui mais de 300 funcionários. E uma das frases também que ele disse nos bastidores para nós é: a roça é o berço do empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Rogério Bach. Bem-vindo. Muito obrigado. É um grande prazer. Quando você fala quase 30 anos de empreendedorismo, tá entregando minha idade aí. É bom, tem bastante experiência. Coisa muito boa pra passar, né? Desde novo, né, na luta, levando em consideração aquilo que eu falo que a roça é o empreendedorismo, a gente começa a trabalhar com 7, 8 anos de idade, então poderia dizer que é bem mais que isso já. Com certeza. Oh, coisa boa. Ô, Rogério, vamos para a primeira pergunta. Para o pessoal que está assistindo a gente, conta um pouquinho quem que é o Rogério, conta um pouquinho da tua história. Eu falei brevemente aqui, né? Mas para eles entenderem um pouquinho da tua história, como que você começou no empreendedorismo. O Rogério, além dos 16 CNPJs. O Rogério, além dos 16 CNPJs. Conta um pouquinho para nós. É interessante isso, porque normalmente o que acontece? As empresas, ou o nome de uma empresa, ou de empresas, acabam tornando-se o nosso sobrenome, muitas vezes, né? E por trás disso existe o ser humano, e que ele é o maior de todos. Então, acho que isso é muito importante, como eu falo sempre dentro dos meus negócios, que nada é maior do que as empresas que ali estão, do que as pessoas que ali estão. Nada é maior. Então, as pessoas são o grande valor. Então, essas pessoas é que fazem tudo acontecer, as pessoas são os clientes, então nenhum negócio existe sem pessoas. Então, isso tem um peso gigantesco e é muito importante falar sobre isso, né? Então, o Rogério Bach é um cara nascido numa cidadezinha chamada Faxinal dos Guedes, no interior de Santa Catarina, na roça. A cidade mais próxima não era Faxinal, era a cidade de Vargião, que dava 8 quilômetros da onde eu morava. E filho de pequenos agricultores, sou o último filho de uma família de 4 filhos, somos em 4 irmãos. Nasci, trabalhei até os 17 anos na roça e posteriormente saí de lá para vir estudar
e trabalhar e ganhar vida aqui em Florianópolis. Meus irmãos já estavam aqui, um já estava trabalhando como autônomo na parte de fotografia, então já estava começando uma parte do empreendedorismo, outros já trabalhavam no comércio, e eu cheguei aqui, comecei trabalhando inicialmente como doméstico. Tá? Que era fazer tudo aquilo que era da casa, fazer tudo aquilo que precisava. Eles trabalhavam no comércio e tal, ganhavam, e eu não precisava estar dividindo as contas de casa. Até me pagavam, na época, um valor, uma mesada por conta disso. Mas era fazer tudo, gente. Era cozinhar, lavar roupa, passar roupa. Nem pão a gente comprava, era feito em casa. Eu fazia tudo isso. Posteriormente, comecei a trabalhar no comércio, comecei inicialmente trabalhando numa papelaria, também mantinha os afazeres domésticos e trabalhava numa papelaria como atendente. É muito interessante que nessa papelaria eu já tinha o espírito de comerciante, de vendas e tal. Eu trabalhei 7 meses. A gente praticamente triplicou o faturamento da papelaria no período que eu lá estive. E com vendas principalmente de produtos que ainda não eram muito comercializados e começou clientes procurarem, eu fiz essa venda, comecei a fazer essas vendas. Posteriormente trabalhei como vendedor de cartela de bingo, nos bingos, né? Então fazia a venda das cartelas dentro dos bingos e tal, atendimento, trabalhei quase 3 anos nisso. E nesse meio tempo já trabalhava também em conjunto com a parte, como meu irmão era fotógrafo autônomo, então eu trabalhava fazendo freelance como iluminador de fotografia e posteriormente já um passo que eu fui ganhando uma profissão que foi de fotógrafo. Então já fui para o ramo da fotografia, onde foi que saiu a nossa primeira empresa. Então a nossa primeira empresa foi na parte de fotografia e eventos, uma sociedade de irmãos e tal, que a gente começou essa empresa dentro da sala de casa, a gente dividiu a sala no meio e começou a empresa ali. Então, montamos essa empresa, fiquei desde 97 até 2012 junto com meus irmãos, trabalhando nesse ramo, né, de eventos de fotografia. Tivemos uma empresa com mais de 100 funcionários que atendia o estado inteiro de Santa Catarina, algumas regiões do Paraná e Rio Grande do Sul também. E em 2012 eu resolvi partir para a carreira solo. Então, saí da sociedade, eles continuaram com o negócio e eu saí e eu comecei na parte de gestão de espaço de eventos e na parte de hotelaria. Então, daí eu fui ampliando toda a parte da hotelaria, depois veio a parte de gastronomia e nisso eu fui ampliando os negócios, né? Então, hoje cheguei a esse número de 16 CNPJs em vários ramos, né? Desde hotelaria, gastronomia, tem um bar que está ligado a lazer, temos uma empresa de decoração de eventos, locação de mobiliário e estamos também agora na construção civil, construindo o edifício em Itapema. Que legal. Cara, uma pergunta. Em 2012 tu começou a carreira solo. Então, a gente tem 13 anos de 2012 para cá. 13 anos, 16 CNPJs, foi mais do que um por ano. Mais do que um por ano. Explica um pouco para nós. Como é que chegou nisso? Vamos lá. Tudo na vida eu falo assim, eu aprendi com um grande empreendedor, que ele me falou uma vez o seguinte, ele tinha fama o seguinte, que o que ele colocava a mão virava ouro. E eu perguntei para ele, olha, por que essa fama? Ele me falou, Rogério, a primeira coisa, se você empreende, se você quer crescer na sua vida, você tem que aprender a não dizer não para as coisas. Então, se alguém te traz uma proposta, alguém te oferece alguma coisa, você tem a curiosidade de ver o que é. Uhum. Então, vai lá ver, porque muitas vezes tem muitas oportunidades. Ele falou, eu falo muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim. Porém, o sim que eu dou é certeiro. Tu vê porque todas as oportunidades, né? Todas as oportunidades que vêm. E pego aquelas que realmente interessam. Uhum. E aí, quando você está em pleno desenvolvimento, aparecem muitas oportunidades. E falo, hoje eu digo muito mais não do que sim. Uhum. Mas continuam aparecendo bons negócios. Então, existem muito bons negócios de pessoas, de repente, que já estão cansadas e querem alguém que dê continuidade. E aí, se você está preparado, e principalmente, gente, que talvez seja o grande nome e a grande característica que a pessoa tem que ter, que é ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa que tem credibilidade. Uhum.
Se você tem credibilidade, as pessoas vão trazer para vocês grandes oportunidades. Então, isso, quando você tem credibilidade, vai aparecer oportunidades e você vai poder crescer sem dúvida nenhuma. Ô, Rogério, essas oportunidades para elas aparecerem, eu acredito que conta muito ambiente, né? Tipo, um ambiente que você tá, molda você e torna a tua personalidade ali também, os amigos, enfim. Quais foram os ambientes que proporcionaram para você esse tipo de alavancagem na carreira? Perfeito. Você sempre ser uma pessoa disponível e útil para os outros. Independente dessa pessoa, porque há muito essa interpretação do seguinte: eu tenho que me envolver com gente grande, eu tenho que me envolver com gente importante. Não. As oportunidades muitas vezes estão do seu lado. Estão muito próximas a você. Estão em pessoas que de repente você nem imagina. Pessoas que estão lá no início, lá na base da pirâmide, que vão te abrir oportunidades. Então, você seja útil. De todos que me conhecem, sabem, eu sempre estou disponível e nunca me nego a ajudar ninguém. Por quê? A partir daí eu me torno útil e as pessoas também vão trazer boas possibilidades para mim, porque elas querem ter um retorno, e não que eu espere retorno, jamais. Eu faço alguma coisa de bom grado. E automaticamente as coisas vão vir de bom grado de volta. Então você seja uma pessoa disponível, seja uma pessoa útil, vamos dizer assim, para os demais. Então isso vai te abrir portas. O problema é que muita gente, o que acontece? Ela é fechada. E ela quer só se aproximar no sentido de sugar. Não, sirva mais. Sirva mais, que aí você vai ser servido. Aí as coisas virão para você muito mais fáceis, porque você realmente está servindo. Tem uma frase de um filósofo Confúcio que ele fala: a pessoa que não serve, não serve. Exatamente. Basicamente isso, né? Exatamente. Eu falo agora, vamos falar de oportunidades de trabalho. Vamos começar lá no mais básico. Não oportunidade de negócio, mas oportunidade de trabalho. Quantas vezes que de repente aparecia aquela grande oportunidade de trabalho, sei lá, numa empresa, uma coisa interessante. Olha, surgiu uma vaga de emprego. Talvez numa empresa que você mesmo trabalhasse. E aí você vem na sua cabeça aquele seu amigo. Cara, esse cara aqui se encaixa perfeitamente para o perfil que essa vaga precisa. Só que esse amigo, ele nunca cumpre horário. Esse amigo é um cara que ele te promete alguma coisa e não cumpre. É um cara que, resumo, tu não confia nele 100%. Tu indica ele para essa vaga? Nunca. Então tu concorda comigo que a indicação está ali do teu lado, das pessoas familiares, gente. Quantas vezes, de repente, que você não indica um familiar, que teria uma grande possibilidade? Mas é da família. Gente... Não vou me queimar. A credibilidade, gente, que a gente tem é nas pessoas aqui do nosso lado. É onde a gente menos imagina, é onde está realmente a sua credibilidade, onde você vai fazer o seu nome, onde você vai fazer vai fazer a sua imagem. E a partir dessa imagem é que você vai efetivamente crescer. Porque aí, vamos lá, entre crescer e empreender e você crescer uma carreira profissional, muitas vezes está na sua capacidade, na sua disponibilidade de correr risco. Porque o empreender vai ter risco. E quando você está só na tua parte da carreira profissional, tem um risco menor. Tem risco também. Mas é um risco menor. Então, a partir do momento que você está disposto a correr risco, você começa a empreender. E muitas oportunidades, só para falar, muitas oportunidades, o que acontece? Uma determinada vez estava um rapaz que ele trabalhou, me conhecia, ele me atendia no restaurante que ele atendia como garçom. Aí ele mudou desse restaurante, ele virou gerente de um outro restaurante. E um dia ele me chamou. Ô, Rogério, você não quer comprar, não quer arrendar o restaurante que o dono, ele não quer mais tocar. E era um restaurante extremamente rentável. E aí eu perguntei para ele, eu disse, e você já fez a proposta de você assumir o restaurante? Ele não tinha pensado nisso. Não tinha pensado na coragem que ele era capaz. Ele tocava, ele já fazia todo o restaurante acontecer. Já fazia, só não tinha o nome. E ele só não tinha coragem de ir lá e conversar. E falar, olha, eu aceito, eu topo pegar isso aqui.
E com certeza a coisa iria andar. E até então ele não tinha feito essa, e eu incentivei ele várias vezes para isso, que é justamente a coragem de correr o risco, de você enfrentar. Então isso faz a diferença. Mas volta ao ponto, vocês viram de onde estava o relacionamento? Era alguém que me atendeu no restaurante, ele estava me abrindo uma oportunidade de um negócio. Isso é muito interessante, porque a gente foi uma vez numa palestra e ouviu que falava sobre as habilidades do empreendedor cristão, e ele usa um versículo bíblico para exemplificar. E ele fala de Davi. Então, quando o rei precisou de alguém para tocar harpa, ele perguntou pro pessoal que estava ali perto dele, preciso de alguém para tocar harpa e tudo mais. E aí um amigo de Davi falou, eu tenho uma pessoa que ele toca harpa muito bem, ele tem bom senso, ele é educado, ele se veste bem, ele é corajoso e ele pode ser essa pessoa para tocar harpa. Ele chegou só para tocar harpa, mas depois ele se tornou um rei. Então, beleza, essas habilidades que ele tinha não era só habilidade, era o bom senso, a responsabilidade, todas as características dos comportamentos. Então, isso que tu me fala me remeteu muito a essa questão. Beleza, não adianta só ter a indicação, que a gente fala, esse aqui tá aí só porque ir. Não adianta, uma hora não vai se sustentar a indicação e tu vai precisar de alguém que faça bem feito. E aí, quem vai ser? Quem que as pessoas vão indicar? E aí tá do teu lado a pessoa que pode te indicar, que pode te direcionar. Então, isso é muito interessante, muito legal mesmo. Muito legal. A abertura de portas, ela existe onde a gente menos imagina. E é você estar preparado e é você ter imagem para que isso realmente possa aparecer para você. Então, a partir do momento que você está preparado para você enfrentar o novo, porque todo e qualquer negócio, gente, isso é muito importante, independente de quantos negócios você tenha. Sempre quando vir algo novo, vai te dar o friozinho na barriga, você vai correr risco, você vai ter dificuldade e vai enfrentar problemas. Agora, eu pergunto, problemas você vai ter a vida inteira, você vai escolher se eles são pequenos ou grandes. E a incomodação praticamente é a mesma, porque problemas a gente sempre tem. Não há zero problemas, a gente sempre tem coisas. E o dia que a gente não tiver mais o que resolver, a gente já meio que perde a razão da existência. Uhum. Então isso é muito importante, a gente ter essa noção de que a gente vai ter problemas. Aí eu escolho o tamanho. Quanto maior o problema, maior o valor agregado eu tenho. Maior o meu custo de hora. Maior valor eu tenho para o mercado, então eu tenho mais importância no mercado, então é assim que funciona. O Joel J, ele fala muito disso, né? Que o dinheiro, ele tá no problema. Uhum. Se tu quer ganhar dinheiro, tem que resolver o problema. Acha o problema. Exatamente, você tendo a solução para o problema, vai fazer acontecer e aquilo vai te gerar um retorno financeiro por isso, né? Então, estar disposto a isso. E aí, que é um ponto que é um contraponto em relação a isso, que eu coloco o seguinte, que na grande maioria das vezes tem as pessoas que sabem resolver o problema. Só que elas não têm coragem de enfrentar sozinha. Uhum. E aí, muitas vezes, você só entra com a coragem, sem saber resolver o problema. Você é o que põe a cara a tapa, corajoso. Mas tem gente que vai enfrentar e que vai resolver todo o problema. Ela tem toda a solução. Só que ela não tem coragem dela ir sozinha enfrentar. É mais ou menos como você vê o seguinte, vamos sair na mata e aí tá vindo o leão. Vocês estão com um fuzil, estão com todo preparado. Mas vocês não têm a coragem de colocar o pé lá na mata. Eu tenho a coragem de colocar o pé. Só preciso, de repente, ser o primeiro a colocar o pé. E a partir dali, vocês vão em frente. Eu não preciso nem estar junto. Mas só o fato de eu abrir ali já fez com que a gente tivesse esse passo para frente. Vamos caçar, vamos enfrentar essas dificuldades. Tem uma história de 3 sapos em cima de uma folha no meio do lago. Já ouviu ela? Não. Cara, existem 3 sapos que estão dentro de uma folha e eles estão no lago. Só que todos querem sair de lá. E um decidiu pular. Um decidiu pular. Aí vem a questão. Ele pulou ou não? Ou ele tá lá na folha ainda ou não? Ele tá lá, porque ele só decidiu, mas ele não pulou. Então, faltou a coragem dele ir lá e dar a decisão, tipo assim, cara, agora eu vou. Né? Ter a coragem, eu vou sair daqui, eu vou... Ele só decidiu, mas decidir não faz nada. Decidir não sai do lugar, né? Exato, exato. Eu vou pegar assim um exemplo. Vamos lá. Imagine que você é CLT e tá tudo bem, gente.
Porque existe uma mania hoje que se colocou em alta, que todo mundo tem que empreender, primeiro, empreender não é para todo mundo. E os adolescentes criaram até um xingamento, né? Que agora eles xingam no TikTok. Ah, não, seu CLT, seu assalariado. Agora virou até xingamento, como se fosse algo horrível. Exatamente, porque o que acontece? Não é o perfil de todo mundo, não é todo mundo que tá afim, porque realmente leva... Então, principalmente se a pessoa não souber lidar, leva num nível de estresse muito alto, uma série de coisas. Porém, vamos lá. Então, cada um segue a carreira. Agora, vamos imaginar aquele que está inconformado ali, ele quer empreender. A primeira coisa que ele tem que fazer é: quanto que eu tenho de reserva financeira para eu me sustentar, para eu poder dar um passo para o empreendedorismo? Então, imagine que eu tenho lá uma reserva financeira para eu me sustentar, que é para pagar o mínimo de sobrevivência meu por 6 meses. Então, eu posso dar um passo para tentar ir para o empreendedorismo. Por quê? Se dentro de 6 meses não deu certo, eu volto a buscar um trabalho. Por quê? Primeiro ponto, que se eu tiver coragem, normalmente porque eu já sou um bom funcionário. Então eu tenho mercado de trabalho em aberto. E sai de boa da empresa que você saiu. Sim. Não sai de mal. Porque primeiro tu pode voltar até para ela, ou senão a concorrente dela vai te querer. Porque você é uma boa referência, tu é uma boa pessoa. Exato. Então, você saiba que é o seguinte, quando você abriu, qual é o ponto que eu posso voltar na minha escala 0? Então, imagine que eu fui lá, dei o passo para o empreendedorismo, então, não deu certo, voltei para aquilo que eu fazia, que é eu ter uma profissão que eu vou voltar a executar e fazer aquilo que eu sempre fiz. Então, mas nisso posso ter perdido dinheiro, posso ter feito... Gente, bem-vindo ao mundo de empreender. E no final... Você vai correr risco. E no final você não perdeu, você ganhou experiência ainda, né? Só ganhou experiência e muito. E muito. E talvez você já volte para a parte do trabalho que você fazia com outra valorização de mercado. E aquilo que você ganhava já pode valer o dobro. Exato. Porque você já tem uma noção de empreendedorismo. Então você começa a ter uma visão de dono dentro do negócio. Todo empreendedor quer dentro da sua empresa um intraempreendedor, porque é ótimo, é perfeito. Exatamente, que é o que tem a visão de dono. Quem tem a visão de dono tem a visão do todo, que ele não está só fazendo, o setor de produção só está fazendo o setor de produção. Então ele encrenca com o setor comercial, ele briga com o setor comercial, ele briga com o setor de expedição, porque ele está só olhando a produção. Aquele que tem visão de dono, ele está enxergando, não, mas eu preciso produzir dessa maneira que o comercial está passando, porque o comercial é que traz a venda para dentro da empresa. Eu preciso ter essa agilidade aqui, porque senão ele perde o cliente lá na ponta. Perdeu o cliente, nós perdemos aqui junto. Eu tenho que mandar redondinho para a expedição, porque a expedição tem que mandar no prazo correto para esse cliente. Porque se eu mando o quadrado aqui, chega ali, não chega direito. Se um perder, todos perdem, né? Todos perdem. Só que esse é o problema, que poucos enxergam o todo. Enxergar o todo é a visão de dono. Então, quando você está trabalhando na sua função e você enxerga o todo, você está tendo uma visão empreendedora, uma visão de dono. Porque quanto mais quadrada for a sua visão, mais fechada ela for, menos visão empreendedora você tem. A visão de funil, né? Exatamente. Exatamente. Você tem que estar focado, sim, na área que você atua, e isso é fundamental, porém você tem que ter uma visão do todo. Exato. Você faz parte de um ecossistema. Sim. Então, a empresa é um todo. Então, eu preciso me ajustar e estar atendendo o tempo todo o ecossistema. E mais, se torna mais leve para você o trabalho. Por quê? Gente, como é que você arruma encrenca com outro setor que você tem contato todo dia? Compartilha a responsabilidade. E como é que tu vai chegar em casa se todo dia tem encrenca alguém que você não vai com a cara? Eu lembro bem uma vez que uma supervisora do setor financeiro, ela chegou um dia para mim, porque fulano, ciclano, tais pessoas dentro da empresa aqui, eu não converso mais. Eu falei, tá, mas você é do financeiro, que é a ponta do funil aqui, que é onde todo mundo precisa conversar. E aí, qual a opção que eu tenho se você não conversa com as pessoas? Ou te demito, ou você se resolve. Ou você vai conversar com as pessoas, ou senão, infelizmente, para a função você não serve mais. Sim. Exato. Como que eu não converso com tal pessoa? Isso, gente, por mais que eu esteja falando aqui, parece uma coisa assim, óbvio. Meu Deus, é tão óbvio. Gente, vá nas empresas para vocês verem. Coisa mais comum que tem, né? Coisa mais comum. E aí é uma coisa de uma briga de ego, gente, uma briga de ego, de aquela coisa, mas eu não falo com ele por isso, por aquilo. Gente, vamos lá.
Profissionalmente aqui a gente tem que funcionar. Eu não tenho que saber da tua vida lá fora. Eu não preciso saber dela, nada. Daqui dentro eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar. E pronto, e lá fora cada um segue a sua vida do jeito que quiser. Tu acredita em política, religião, o que você quiser. Aqui dentro nós estamos no mesmo núcleo, nós estamos dentro da empresa, nós temos que trabalhar e cuidar do que é esse interesse em comum. É um interesse em comum. Aqui nós estamos cuidando do interesse em comum. O restante cada um cuida do seu jeito. Ponto. Exato. E não tenta impor coisas que é lá de fora, que normalmente acontece isso. Coisas lá de fora tenta impor pro outro seguir aquilo que você acredita. Às vezes, inclusive, para a empresa, né? Uma coisa que a gente percebe muito. O funcionário vindo para a empresa tentando impor os seus valores dentro da empresa. E, na verdade, é o contrário. Quando tu entra em uma empresa, tu tem que entender que esses são os valores da empresa e você se adapta a eles ou não. Faz sentido para você ou não. Sempre digo que se não faz sentido, então, tu tens a opção de estar fora e ir para outro lugar. Não precisa. Existe muito a expressão que é a seguinte, tenho tantos anos de profissão. Não, porque eu não vou mudar porque tantos anos de profissão. Gente, tantos anos de profissão sem estar disposto à mudança, aí é igual o burro que carrega a carga até hoje e continua na mesma. Então, tempo de profissão não significa nada. Não muda nada. Não muda nada. E principalmente no mundo hoje, da maneira que está, que ele evolui muito rápido. As coisas, as pessoas, as gerações mudam. Então a gente tem que se adaptar. E principalmente mudando de uma organização para outra, independente da experiência que eu tenha, eu vou ter que ter adaptação. Por mais que eu fui contratado para vir, para fazer mudanças, eu não vou poder aplicar 100% daquilo que eu era acostumado a fazer. Eu vou ter que me adaptar a essa realidade e ir aplicando, principalmente se eu fui contratado para uma gerência, alguma coisa, e ir aplicando mudanças aos poucos. Porque se eu chegar querendo fazer mudanças radicais rapidamente, gente, eu vou espantar toda a equipe. Todo mundo vai ficar assustado, as pessoas não vão conseguir pegar essa coisa rapidamente, eu vou gerar um grande problema. E o que tu acredita que hoje é o maior desafio do empreendedor? O maior desafio do empreendedor hoje é a gestão de pessoas. É a gestão de pessoas. Na verdade, não é só de hoje. Ele é eterno. Esse desafio do empreendedor é gerir pessoas, né? Gerir equipe, é fazer com que as pessoas se sintam motivadas em estar fazendo aquilo que elas estão dentro dos seus negócios. E que elas vejam aquilo realmente como algo muito importante para as suas vidas. E compreender que as pessoas também não são eternas dentro do seu negócio. Então, para isso, vamos lá. São coisas importantes que têm que ser juntas. Para eu ter uma boa gestão de equipes, eu tenho que ter uma boa gestão de processos. Por quê? Porque eu sei exatamente o que cada um precisa fazer. E quando eu falo cada um, eu já começo a não falar nome de pessoas. Eu falo a função. E cada um exerce tal função. Então, por exemplo, as vendas não estão acontecendo bem, ou os parâmetros de venda que eu queria não estão chegando direito aqui para a diretoria, ou para o CEO, ou para que quer que seja, eu estou com um problema na gerência de vendas. Eu não estou com o João, que é o gerente, não, eu estou com um problema lá na gerência de vendas, está tendo um problema. E aí a primeira análise que tem que fazer, peraí, o problema é o processo de venda que está errado, ou é o gestor lá que está fazendo errado? Mas eu não começo olhando o gestor, eu primeiro olho se o processo está certo ou errado. Porque muitas vezes eu estrago uma pessoa ou demito uma pessoa e eu trago uma pessoa nova e os problemas continuam igual. Sabe por quê? O problema está no processo. Então a primeira análise é no processo. O processo está correto? Após muita análise, ele realmente está correto. E aí o problema é o gestor? Aí beleza, aí eu vou ter ou conversar, ver se há mudança ou não, o feedback e tal, ou fazer a mudança da pessoa. Então isso é o desafio de você associar os seus processos com as pessoas, mas ter processos muito claros e muito bem definidos ajuda muito também a você manter as pessoas dentro da empresa. Porque aí você sabe o que a pessoa tem que entregar. Tá claro. Agora, quando você não tem clareza do que a pessoa tem que entregar, como é que você tem medida? Exato. Aí você vai muito, sabe pelo quê? Se você gosta mais ou não da pessoa, se você tem afinidade ou não. Porque a gente tem mais afinidade com uma pessoa ou outra. Pela forma de comunicação, pelo jeito que a pessoa é, sorri mais, sorri menos, depende do perfil que eu sou, eu vou me conectar mais com um ou com o outro. E aí isso vai levar de eu achar que tal funcionário é melhor do que o outro, sem realmente ter medidas. Então eu tenho que ter medidas de resultado. E aí isso me ajuda muito na parte da gestão de pessoas.
Então, ela é um conjunto, né? Gestão de processos e pessoas, que é você conseguir manter a equipe, né? E você acha que salário segura funcionário? Vamos lá. Eu não diria salário. Eu diria os ganhos. Boa. Os ganhos ajudam, mas não é o principal. O principal é a pessoa se sentir pertencente àquilo que ela faz. E ela sentir que ela faz diferença no negócio. Que ela faz diferença para a empresa. Aquilo que ela faz, ela sente que realmente faz diferença para a empresa. O que mais faz uma pessoa perder funcionário, ela ter o sentimento de que aquilo é meio inútil do que ela está fazendo. Ela não vê que aquilo faz diferença dentro do negócio. É o que mais faz a pessoa se desmotivar e sair. E de repente ela sai para ir para o concorrente, de repente muitas vezes até para ganhar menos. Mas só porque ele está sendo valorizado lá. Porque ela se sente importante. Se sente importante. E não é no quesito de colocar numa função melhor. Tem muita gente que ela não quer nenhuma função melhor. Ela só quer se sentir importante naquilo que ela faz. Uhum. E o que é? Medida. Ela vê que aquilo que ela tem tá aqui, ó. Olha, o processo X você tem que fazer, então você executa com essa agilidade, com isso, olha, você está executando muito bem, está fazendo, não está? E a pessoa está se sentindo importante. E ela vê o processo final, aquilo que ela faz, ela consegue enxergar o que isso está ajudando para a empresa. Então, você mostrar para a empresa o que acontece. Por exemplo, a gente tem uma medida, peças mais importantes, por exemplo, vou pegar uma empresa nossa que é a hotelaria. Tá. Quais são 2 pontos fundamentais e são essenciais e que fazem a diferença dentro de um hotel? Acredito que o quarto. 2 pontos. Recepção Boa. e governança. Que governança está ligado à limpeza, toda a Sim. parte de limpeza. Boa, verdade. São as 2 coisas maiores que o cliente tem de percepção. Uhum. E que tem contato diretamente com alguém do hotel. Então, olha a importância que essas pessoas têm dentro da empresa. São elas, muitas vezes, o único contato que o cliente tem. Sim. Daí você fala, mas tem o gerente administrativo, tem o setor comercial, tem o gerente, tem o financeiro. Quem é que efetivamente o cliente tem contato? Sim. Recepção. É a recepção e a governança que tem o grande peso dentro da hotelaria. Aí, quando ele vai para a parte do restaurante, tem o pessoal do restaurante, Sim, que muitos hotéis são terceirizados, é outra situação. Mas vamos falar o hotel, que é a essência do hotel qual é? Você chegar, você tem um quarto para você dormir, descansar, tomar um banho. Então, o que você quer? Uma cama Ser bem boa. atendido, ser agilizado ali na entrada quando você chegou, ser bem atendido. Chega lá, o seu quarto tá limpinho, cheirosinho, tem uma cama boa, um chuveiro bom, uma boa, a parte ali de uma toalha boa para você se secar e tal, o ar-condicionado funcionando. Acabou-se. A partida, isso é o hotel. Agora, vamos partir. Daí teve o café da manhã, tem coisa. Aí começam outras coisas, mas eu tô te falando o básico, né? Então, são pontos que você tem que observar. Realmente, o que é que faz de diferença dentro de todo o processo, né? Para o cliente. Rogério, eu quero puxar agora para quem está começando no empreendedorismo, que ainda não tem essa experiência de manter o funcionário por dar essa percepção para o funcionário, né? Tô pensando naquele cara que tem 3, 4, 5 funcionários, mas ainda tá aprendendo a lidar, a liderar. Ainda tá rodando, Ainda tá trabalhando rodando. com muita rotatividade também. Isso. Como que ele trabalha, como ele coloca isso dentro da equipe dele? Tipo, Primeiro ponto. Descentralizar. Tira tudo da mão dele. Ele, normalmente, quando você pega essa empresa, é o eu presa. É tudo com ele. Todas as decisões é com ele, qualquer coisa é com ele, tudo é com ele. Não. Começa a dividir as responsabilidades para que essas pessoas se sintam realmente motivadas e responsáveis por cada coisa. Isso aqui é o João que faz. Então, isso aqui, qualquer coisa, ônus e bônus é do João. Esse aqui é da Maria. Isso aqui... E deixa com eles. E trabalha daí no processo de feedback. Mas não vá você fazer tudo. Você tomar todas as decisões. Deixa eles tomarem decisões. Então, sai de você ser a figura principal, que muitas vezes está por ego, que aí você começa, quando começa a empreender, quando alguém começa a crescer dentro da empresa, vem um sentimento interno que é você sentir meio inútil. Poxa, ele está querendo tomar meu lugar, mas eu sou o dono dessa empresa. Quem é o dono dessa empresa? Sou eu o dono dessa empresa. A gente não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Bate palma quando tem alguém que está ficando maior que você dentro da tua empresa.
Ele só vai fazer você crescer. Ele vai fazer com que essa roda gire sozinho e você já possa abrir outra operação ou que você possa crescer essa operação. Em vez de você estar atendendo 10 clientes, você pode atender 20, porque já aquela equipe já está dando conta sozinho de 10, você abre outra equipe para atender mais 10. Aí essa aqui está sozinha, tu abre mais 10. Aí quando viu, de 10 tu está em 50. Então faça com que as pessoas dê... E outra coisa que é muito importante, gente. Você vai se surpreender da capacidade das pessoas quando você der autonomia e você deixá-las tomarem decisão. E muitas vezes, aí é outro ponto importante, muitas vezes para que elas possam ter essa coragem de crescer, você também tem que ter a ausência física. Se você está ali o tempo todo, por que ele vai tomar uma decisão e correr o risco de erro? Ele vai vir e perguntar para você. Então, se possível você sair de cena e deixar momentos ele sozinho para tomar as decisões, é a melhor coisa. Ou se não tem jeito de você sair, faça a pergunta. Ele vem com tal situação, olha, aqui nós temos tal coisa para fazer, tá? E o que você sugere para a gente fazer? Tal coisa, então faz. Então faz. E não dê a solução completa. Por mais que você tenha ela na ponta da língua, não dê a solução. E aí, o que você sugere que a gente faça? Por quê? Gente, vamos lá, vamos pegar uma empresa com 4 funcionários mais o dono, 5. Uma cabeça pensa mais que 5? Não. Jamais. Então, que aproveitamento você está tendo dessas 4 pessoas que estão tendo da sua equipe? Os robozinhos? Que só estão lá para fazer o que você manda? Use dessas cabeças para ajudar você a pensar. Some isso tudo. E se torne 6, 7 vezes mais capacidade de resolução, de resolver problemas, como falamos no início aqui da nossa conversa, com essas pessoas. Essas pessoas trarão muitas soluções, muitas coisas boas para você, se você permitir, se você der a oportunidade. Tá, vamos lá. Esse cara, ele tá performando muito bem, já tá com autonomia, tá fazendo a equipe rodar. Tu acha prudente dar uma porcentagem da empresa para ele ou não? É pertinente e não. Depende muito. Isso depende muito da análise. Você tem que ver o nível de maturidade dessa equipe. Quanto tempo que já tem. A maturidade desse profissional que está ali, porque tem gente que não tem maturidade para ser empreendedor. Então, você trabalhe, por exemplo, com um percentual de participação nos lucros. Participação de faturamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. Participação de sociedade tem que ver o nível de maturidade que esse profissional tem. Pode ser sim? Sim, pode. Mas depende muito dessa análise do perfil. Porque senão você pode queimar, de repente, alguém que não está pronto para isso. Não está pronto para essa parte do empreender e aí acabar atrapalhando os negócios. Então, talvez esperar mais um tempo, crescer mais, de repente abrir uma segunda operação e aí sim ele fazer parte dessa segunda operação como sócio de parte, não do todo, não do principal, mas de uma segunda operação. Então, vamos imaginar que a gente tenha, sei lá, uma oficina mecânica. E aí essa oficina mecânica está muito bem. E eu quero abrir uma outra loja, sei lá, só de escapamento. E aí eu posso já usar esse profissional como sendo sócio dessa nova operação da área de escapamento. Mas a empresa mãe eu não coloquei no primeiro momento. Futuramente, aí com a maturidade pode ser que ele venha a ser um sócio do todo. Mas ele tem que ser passo a passo, tá? Tudo tem que se dar tempo ao tempo. Nada cai do céu assim, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque daí eu também penso assim, o cara que está empreendendo lá galgou um caminho tão difícil para chegar lá e manter a empresa estável. Aí chega um cara que às vezes está performando muito bem e para ele ter aquele sentimento tipo assim, nossa, eu preciso largar tudo isso aqui das minhas costas, ter alguém para tocar sozinho. E aí eu vou falar com o primeiro cara que está tocando muito bem aqui, a empresa toda, e vai ser ele. Só que o cara não tem experiência nenhuma, chegou agora, vai sentar na janelinha com o bonde andando. Não tem maturidade. Não tem maturidade. Exato. Tu falou uma coisa muito importante. E por que chega esse ponto dele estar muito cansado e querer largar tudo? Porque não delegou. Porque ele não delegava. Boa.
E aí ele vai chegar no momento que ele vai estar tão cansado que ele quer abandonar, ele quer largar esse negócio. Porque aquilo sobrecarregou, sugou ele. Ele chega no limite com aquele negócio. Justamente por quê? Porque ele não delegou. E aí fica pesado, o fardo fica pesado. Então, você tem que delegar. E aí você vai acompanhando. E aí você tem que ir subindo os níveis de delegação e os níveis do que é que eu preciso ter o controle, do que eu preciso estar monitorando, quais são os indicadores que eu tenho que acompanhar. Conforme seus negócios vão crescendo, você também tem que ir crescendo. Tais pontos já não cabe mais eu olhar. Eu já tenho que ter alguém que olhe para isso aqui, eu já tenho que olhar só mais daqui para cima. Então você tem que criar essa escala também no seu crescimento. Eu não sei vocês, mas, cara, que aula que tá tendo aqui, tá? Eu já tô anotando um monte de coisa aqui. Ô, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta que é algo que eu também tenho dúvida, tá? Qual é o momento que você tem que colocar uma pessoa específica para o comercial da empresa? Não ser... Tá, deixa eu reformular. O pessoal começou a empreender, tem lá seus funcionários... todos do operacional por enquanto, para tirar aquela carga do empreendedor e ele ficar um pouco mais livre para, às vezes, fazer um network, estar em encontro com empreendedores. Pensar mais estrategicamente. Pensar mais estrategicamente na empresa. Só que daí, o sentimento que eu tenho com essas empresas pequenas que o comercial depende muito do dono para poder vender. E, às vezes, o dono não consegue ter tempo para ficar prospectando, para ficar... fazendo um follow-up na maioria das vezes. Qual que é o momento que você acha que, cara, você alcançou o X de faturamento, o operacional já não está mais tanto nas suas costas, é o momento ideal para contratar alguém para prospectar, ou para ser um SDR, ou para ser um cara mesmo do próprio comercial que vai dar qualificação, prospecção, fechamento? Qual que tu acha que é o momento? Vamos lá. Primeira coisa que eu te falo é o seguinte, nós vamos montar um restaurante. Aí vamos montar um restaurante, vamos montar uma cozinha linda, maravilhosa, vamos montar uma recepção, vamos colocar umas mesas, vamos fazer uma decoração linda. Vamos deixar ele maravilhoso, vamos ter uma equipe de garçom para atendimento perfeita, vamos ter tudo. Tudo perfeito. E se não tiver cliente ali, adiantou alguma coisa? Não. Qual é o setor mais importante da empresa? Comercial. Comercial, sempre. Comercial. Tudo começa na venda. Tudo começa na venda. Na dúvida, venda e depois corre atrás para realizar. Na dúvida, sempre faça isso. Vende, depois resolve. Por quê? Se você não vender, tu vai resolver o quê? Adianta você ter um setor de produção todo afinado, todo bonitinho, não tendo cliente, não tendo... Aí tem que começar o seguinte, a demanda está muito baixa, tu tem que começar a demitir gente boa que tu tinha lá dentro porque tu tem pouca demanda. Então, comercial é sempre à frente. Se o dono não está tendo tempo para comercial, para ter um time, para ter alguém para vender, gente, está tudo errado. O primeiro ponto, a primeira coisa que tem que se cuidar numa empresa chama-se comercial. Ele é o pontapé inicial de qualquer negócio. E a vida inteira será assim. A vida inteira será assim. Não existe nada, não existe nenhuma empresa. Quer matar uma empresa, mate as vendas. Uhum. Começou a parar de entrar. Vamos dizer assim, é o sangue circulando dentro do corpo humano. É a venda. Então é isso. Daí faz funcionar todos os outros órgãos. Ela oxigena todos os outros órgãos. É o sangue que está circulando. É o alimento que está sendo colocado para dentro do corpo. Então... Comercial, gente, não se discute. E isso se esquece muito na pequena empresa. Sim. Muitas vezes está muito focado na produção, principalmente alguém que vem, que ele é, como eu posso colocar assim, ele é técnico de alguma área e ele montou uma empresa. Então ele não tem essa visão comercial, ele é muito técnico, ele tem uma visão muito de produção. E é excelente a produção dele. Então, urgente, ele tem que arrumar alguém que, aí sim, se não tiver outra forma, arrume um sócio que seja comercial. Que vai completar ele, né? Que precisa venda. Uma empresa só funciona com venda ativa funcionando. Senão, não vai para frente. Então, comercial é o coração da empresa. É a mola propulsora. Então, precisa estar o tempo todo. E como empreendedor, aí que eu falo dele começar a descentralizar e tal, para ele ter tempo e energia, muitas vezes, para ele ser o grande comercial da empresa. Não é comercial venda direta. Uhum. Não é ele estar fazendo só as vendas diretas.
Mas ele ser o cara que está cuidando dos novos negócios, ele está cuidando dos clientes, vendo o mercado, fazendo uma análise, dando apoio para a equipe comercial, né? Então, tudo isso. Ô, Rogério, eu começo a ver esse pessoal, esses gurus da internet, eu vou dar minha opinião em relação a isso, porque eles começam a falar assim, o dono da empresa ele tem que sair do operacional para ficar mais no estratégico e saia do operacional em um mês. E, enfim, né? Eu acredito que existem operacionais e operacionais. Então, tipo, sei lá, o cara trabalha com marketing, aí tem a social media. Pô, tu não vai ficar indo lá mais no cliente se tu tem uma pessoa para fazer isso, mas o teu operacional é um pouco diferente. Tu tá lá, visitar teu cliente de vez em quando, ter aquele relacionamento com ele, né? Ter aquele tete-a-tete e tal. Qual que é a tua visão em relação a isso? O cara, ele começou a crescer, ele tem que sair do operacional ou não? Tem algumas coisas operacionais que ele tem que manter para focar mais no estratégico? Vamos lá. Primeira coisa que eu falo assim em relação à tua expressão, vou usar a expressão ali dos gurus da internet. A primeira coisa do guru da internet, para ele colocar qualquer coisa, qual é o tipo de empresa que ele administrou, além dele ter tido sucesso ali na internet. Ponto. Primeira análise que você faça é isso. Então, vim me falar que, ganhei milhões, não sei o quê. Primeiro, até onde isso é verdade ou não, é outra história que já vem se comprovando muita coisa. Então, existe muita fantasia por trás disso. Segundo, o que ele já geriu? Qual é a empresa que ele já fez gestão, uma empresa de fato, a não ser ele ter tido sucesso no digital? E não estou tirando mérito dele ter tido sucesso no digital. Longe disso, parabéns. Aproveitou uma onda, fez, se posicionou, tá tudo certo. Mas isso não significa que o que ele fez no digital funcione para as outras empresas. Exato. Então são coisas diferentes. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que ir saindo do operacional da seguinte forma. Quando você vai tendo realmente processos que permitam que você vá cada vez mais para o estratégico. Mas você abandona o operacional? Não. Você está de olho no operacional através dos indicadores que você vai criando para sua empresa. Então você vai criando mecanismos que você vai, conforme a empresa vai galgando passo a passo, você vai saindo do operacional gradativamente. Não é fazer assim, saia do operacional. E você amanhã abandona o operacional lá que estava acostumado 100% com você todo dia. Gente, a empresa vai falir. Vai morrer. Tu vai quebrar a empresa, porque não vai estar preparado para aquilo. Então você não é... Eu não sei, vocês são mais jovens que eu, e existia um momento na parte da administração, talvez nos anos 90, mais ou menos, que chamava-se o processo 90, 2000, reengenharia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Foi um processo de administração. Entrava-se uma nova gestão, uma nova equipe de gestão e demitia todo mundo, fazia... Se eu não me engano, tem dado do Sebrae, tem um dado que eu pesquisei na internet, que 90% das empresas que aplicaram a reengenharia quebraram. 90%. Então, essa gestão de choque, gente, não funciona. Tem que ser gradativo. Se eu estou inteiro no operacional, gente, eu preciso ir criando escadinha para eu sair desse operacional. Eu vou passo a passo, uma vezinha, um pouquinho cada vez. Agora, se eu saio abruptamente assim, a chance de eu ter um problema gigantesco na empresa vai ser muito grande. Então, a gente tem que ir passo a passo. Sim, importantíssimo que o dono, com o passar do tempo, vá para o nível estratégico. Isso sim. Mas se você está dentro do operacional, vá devagar. Não acelere tanto, que aí você pode pôr tudo fora aquilo que você construiu até então. Tá, 16 CNPJs. Como tu faz para gerir tudo isso, conseguir ser estratégico em cada um deles? Como que é isso? Sei que tu tens um time que te apoia, mas como que tu fez isso acontecer? Então, primeiro, vamos lá. Eu tenho uma família, tenho 4 filhos. Isso já é força. E que é o mais importante de toda essa história. Então, é a maior empresa, a maior dos CNPJ que tenho é esse, que é a minha família. Então, tenho tempo para levar meus filhos à escola. Talvez não tanto tempo quanto cada um que gostaria que eu tivesse, porque a família é grande e tudo, mas faz parte. 4. E isso é muito importante. Então, existe vida além disso. O que é? Justamente trabalhando na autonomia.
Então, se tiver uma coisa que eu trabalho muito, é na autonomia das pessoas que estão à frente dos negócios. Então, dando credibilidade a eles, e eu falo uma coisa que eu sempre falo para eles, todos vocês têm a chance de errar. Tem o direito, tem o direito de errar. Então, eu não fico punindo ninguém por erros. Então, errou, nós vamos conversar, vamos realinhar, vamos readequar, vamos arrumar e vamos indo em conjunto, fazendo com que eles participem das decisões. E quanto mais eles fazem, tomam decisão, mais vai ficando as coisas para eles na mão. Eu tenho a rede de hotelaria que, quando eu falo, as pessoas até meio que questionam, porque hotelaria, gente, é um processo que é bastante complexo. Hotelaria são 365 dias por ano, 24 horas por dia. Não para. Tá? Então, eu tenho hotel da minha gestão que é 1 ano e meio que eu não vou nele, fisicamente, que eu não vou lá. Acompanho ele diariamente, através do que me interessa, do que é da minha função hoje como CEO. Porém, toda a parte de gestão operacional, gestão do dia a dia, a equipe que toca. E tocam da maneira perfeitamente como o nosso propósito da nossa rede de hotéis funciona. Então, nós temos definido qual é a nossa métrica de cada um dos hotéis e tal, como é que as coisas devem funcionar, e a gente acompanha isso. E eu acompanho com eles macro e estou disponível para quando tem algo maior, algo mais complexo, para que eles me procurem. Então, hoje o meu trabalho, ele é 99% online. Onde eu estou disponível através do WhatsApp, principalmente utilizo muito, ou qualquer outra coisa que a gente esteja ali, um contato para que a gente possa dar solução para isso. Então a equipe toca o dia a dia. Nenhum negócio, ele depende de mim no dia a dia. Então ele não tem dependência lá no dia a dia, precisa o Rogério para tal situação. Nenhum. Todos eles funcionam independente do Rogério. Tenho também, por exemplo, um bar, que é uma operação complexa, né? Bar, restaurante, que também normalmente é algo que suga muito, né? Suga muito a energia. Ele funciona, a gente faz uma reunião a cada 30, 60 dias, acompanho também tudo isso de forma online. Então, as coisas acontecem independente. Por quê? Porque as pessoas... Aí você vai dizer assim, nossa, mas você tem pessoas competentes lá dentro. Sim. E todos os lugares existem pessoas competentes. A questão é como você está aproveitando essa competência ou não. Ou você está deixando a oportunidade dessa competência aparecer. Você deixa a pessoa crescer ou não? Ou você está podando todo mundo? Então, esse é o critério. E mais, você quer estar no controle de tudo e não ter vida? Ou você quer realmente que as pessoas possam trabalhar, possam fazer as coisas acontecer e você ter vida? Então, esse é a maneira que eu toco as operações. A gente falou bastante sobre equipes, falamos sobre essa questão de autonomia e tudo mais, mas como se constrói uma cultura forte dentro de uma empresa onde a pessoa ela não vai querer colocar os seus interesses pessoais e vai olhar para dentro da empresa, vai olhar para dentro da cultura, dos valores, dos princípios e não querer quebrar aquilo? Primeiro, é quando ela encaixa os valores dela junto com os valores da empresa. Bom. É quando você dá a oportunidade para que ela consiga perceber que os valores, com que os objetivos pessoais dela, ela consiga realizar dentro dessa operação. Que todos nós temos os nossos objetivos e os nossos sonhos. E quando eu consigo perceber que dentro da instituição que eu estou, isso pode se realizar, eu vou vestir a camisa e vou seguir aquilo fielmente, independente do tempo, porque aquilo faz parte de mim. Eu sempre falo que é o seguinte, que vamos colocar aí entre aspas, um picareta dentro de uma empresa idônea dura pouco tempo. E uma pessoa idônea dentro de uma empresa que faz falcatrua também dura pouco tempo. Não vai ser compatível. Porque os valores não se encaixam. Então, você vai ter as pessoas que encaixam com os valores que é dentro do seu negócio. Então, aí a conta fecha. Para ambos, para a empresa e para o profissional que ali está. Porque ele consegue enxergar que realmente aquilo faz sentido.
E eu também incentivo e não tenho problema nenhum das pessoas. Muitas vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, Rogério, mas eu quero crescer, eu quero mais. E aí eu tenho que olhar e falar para ele, olha, dentro da nossa empresa, dentro da instituição que você está aqui, eu não tenho mais para onde você crescer. E se você quer crescer, você tem todo o nosso apoio, você vai buscar no mercado isso. Você é uma excelente pessoa e busque no mercado. Se você quer empreender, damos todo o apoio para você empreender. Legal. Você não é para a vida toda aqui. Se você quer fazer sua vida e aquilo estiver compatível dentro dos seus sonhos, maravilhoso. Senão você foi uma pessoa maravilhosa, cumpriu seus deveres aqui durante esse tempo, nós temos muito a agradecer e você vai em busca dos seus sonhos. Porque é um grande prazer, e eu falo nesses anos de empreendedorismo, quantas pessoas que a gente viu crescer, quantas pessoas que a gente viu crescer, quando eu falo, não é só profissionalmente, não é só ganhar dinheiro, não é montar uma empresa, é crescer a família, é crescer uma pessoa boa, uma pessoa de valores, uma pessoa que criou uma história. Isso tem um valor gigantesco. Eu sinto muito orgulho das pessoas que se formaram dentro dos negócios que eu tenho até hoje. É o maior orgulho que eu tenho. Não é os feitos de benfeitorias, de dinheiro, de qualquer coisa, e sim as pessoas que dali saíram. O orgulho que eu tenho dessas pessoas. E que todas as pessoas do negócio, onde a gente lida com transparência, a gente lida com verdade, a gente lida... Nem sempre a minha empresa vai ser o ideal, vai ser aquilo que a pessoa tem de expectativa para trabalhar. E tá tudo bem? Uhum. Porém, eu tenho claro aquilo que a gente faz. É isso aqui. O maior respeito que existe é com as pessoas dentro da empresa. O maior respeito. O nosso maior ativo são as pessoas. E os nossos clientes internos têm mais valor do que o cliente externo. Uhum. Não que o cliente externo não tenha valor. Mas ele vem, fica uns dias e vai embora. Vem, faz uma relação de negócio e vai embora. E o meu cliente interno, que são nossos colaboradores, que são nosso time, são nossos fornecedores, continuam. Exato. Então, esses a gente tem que ter o maior respeito. São eles que fazem o negócio acontecer. Então, quando você respeita as pessoas, você como empreendedor, entender que são as pessoas que ali estão, que fazem os negócios acontecer, são aquelas pessoas que te dão a liberdade de você conseguir estar tranquilo com o seu negócio, você vai valorizar. E valorizar, gente, é cumprir e fazer aquilo que é o certo. Não precisa nada mais do que isso. Faça aquilo que é certo. Não adianta criar ambientezinho, não adianta criar um monte de frescura e você não cumprir o básico, o correto. Que tem muita disso que faz coisa para inglesê e tu vai buscar lá, por trás de tudo isso, existe um monte de coisa errada, existe uma coisa que não está valorizando as pessoas, não está deixando que elas se sintam pertencentes. Então, de nada adianta. Esses dias eu vi uma postagem ainda sobre isso que falava quanto mais colorida a empresa é, quanto mais escorregador, enfim, menos as pessoas estão felizes ali dentro. Porque as pessoas estão querendo colorir tudo pra ficar melhor, mas no fim tá tentando mascarar alguma coisa que talvez tá errada. Né? Aquela mesa de ping-pong, sinuca. Não que não seja legal. Mas, cara, às vezes tá colocando isso pra mascarar um monte de problema que tem dentro da empresa. Às vezes a pessoa só queria um plano de saúde. Só queria um plano de saúde, um plano odontológico. Ou mais do que isso, se sentir importante, gente. Exato. Sentir que ela tá sendo vista dentro da empresa. Gente, tente em qualquer ambiente. Falo pra vocês, imagine que eu trabalho todo dia. Agora tente, vá num ambiente e que ninguém te enxerga. Horrível. Você não é visto. Você se sente lá que você tá, que ninguém tá te vendo nada. Agora você imagine todo dia você dentro da empresa assim. Desmotiva, né? Tu entendeu? Então lembra que acima de qualquer coisa nós somos seres humanos, nós queremos ser vistos. Nós queremos pertencer ao ambiente que nós estamos. Se eu estou no ambiente de festa, eu quero me sentir pertencente àquele ambiente de festa. Eu estou num momento festivo. Se eu estou trabalhando, eu quero me sentir pertencente daquele grupo, daquilo que é... Lembra aquilo que eu falei há pouco para vocês? Que aquilo que eu estou fazendo realmente tenha significado para o negócio. Isso é valorizar as pessoas, gente. O sentimento de pertencimento dentro de uma empresa, vocês não têm ideia o quanto que isso importa. Isso importa muito, 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 muito. E se você for fazendo entrevista em
inúmeras empresas, você vai ver que talvez uma das coisas as pessoas não vão saber te dizer desse formato, dessas palavras. Mas você pode identificar que o sentimento de não pertencer é o que mais incomoda elas. Sim. E assim, hoje se tem uma visão muito forte, a gente já conversa com muitos empresários e clientes, enfim, e a maior reclamação é: não consigo encontrar mão de obra, não consigo encontrar gente boa, não consigo encontrar profissionais qualificados, não consigo. É a maior reclamação geral. Acho que não tem uma pessoa que a gente converse que não fale: meu maior desafio é contratar pessoas. Qual a tua visão sobre isso? Será que de fato isso é um problema ou será que o problema está interno? Vamos lá. Existem várias formas de se enxergar esse problema. Vamos lá. Primeiro, a questão de profissionais não adequados à função. Eu sou da teoria que hoje a gente tem que estar muito pronto a preparar a nossa equipe interna, né? Ou seja, a gente tem que muitas vezes pegar um profissional que não está pronto no mercado e pronto para treiná-lo. E aí vem aquela coisa que muita gente vai te dizer: mas quando eu preparei ela vai embora. Será que aí sua empresa está sendo uma empresa legal, uma empresa que a pessoa se sente bem lá dentro? Ou ela vai lá, se formou, ela vê que não faz sentido? Não é nem por ela ter se formado. Se formando ou não lá dentro, ela iria embora de qualquer jeito, porque não é uma empresa legal de trabalhar. Não é atrativo, né? Não é atrativo, não é atraente para ficar lá dentro. Então já começamos por aí. Segundo, a dificuldade de mão de obra, principalmente vamos falar no nosso mercado aqui de Santa Catarina, né? Santa Catarina, o que acontece? Santa Catarina vem num crescimento muito acima da média. Então, naturalmente, a gente tem dificuldade de mão de obra, porque está crescendo muito, tem muitas indústrias, tem comércio, tem serviço, e realmente não tem pessoas o suficiente para atender toda essa demanda. Então, cada vez mais, o que a gente tem que saber trabalhar? Primeiro, reter essas pessoas através da questão do pertencimento, dela se sentir bem dentro do seu negócio, ela se sentir que ali tá bom, em vez dela ficar pipocando para um lado e para o outro, porque o profissional que fica pipocando para um lado e para o outro também não chega a lugar nenhum, para ele é muito ruim. Então ele compreender isso, que estar ali tá bom e é legal para ele, é legal para a empresa e tá num todo assim. Otimizar processos, onde você consiga reduzir a dependência da mão de obra, na medida do possível, né? Então você fazer isso. E tá buscando alternativas, né? De buscar gente no mercado para tá tendo gente para trabalhar dentro do seu negócio. E entender também o tipo de negócio que você tem, se tem alta rotatividade ou não. Porque existe perfil de negócio que não tem jeito, vai ter rotatividade. É da característica do negócio, porque a pessoa cansa, tá, uma série de coisas, então tem esse processo que pode acontecer. Então, porque muitas vezes é uma cadeira de entrada, né? Então, exemplo, a recepção de um hotel provavelmente fica um tempo, mas chega um momento que ela quer crescer, e aí vai... Exato, eles são fases que muita gente, porque o que acontece? São funções muito boas, que tem gente que gosta e fica realmente uma vida, porque realmente ela pode ter uma boa perspectiva e continuar. E tem gente que quer, porque daí tem muita gente jovem, que aí vem justamente da juventude, aí começa da juventude, aí de repente quer ir para um outro país, quer fazer outras coisas, então depende muito dessas situações. Então, você organizar isso e ter meios de captação e retenção das pessoas, que eu acredito que a retenção está... nessa questão da sua empresa ser uma empresa realmente atraente para que as pessoas gostem de estar ali dentro, é mais do que dinheiro, é mais do que salário, é muito maior que isso. A pessoa realmente... Gente, nada substitui o bem-estar da gente, certo? Da gente ir para o lugar que a gente gosta. Não há dinheiro que pague isso. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que estar olhando para dentro das nossas empresas. E... a partir do momento que eu tenho uma empresa atrativa, uma empresa atraente, uma empresa boa, gente, normalmente eu também tenho bastante procura de mão de obra. Porque existe muita empresa ruim no mercado, do mesmo ramo que eu trabalho. Então, vai sobrar mão de obra para a minha empresa. Porque eu sou muito bem visto e muito bem quisto no mercado. Então, isso faz diferença. A gente fala, né, que as pessoas gostam muito de vender o seu produto, mas esquecem de vender a empresa, a marca. Então, vendem muito a marca como marca vendedora, a marca que vende celular, mas esquecem de vender a marca empregadora, né? Então, eu como empresa, eu sou uma boa empresa para se trabalhar, por quê? Não é só o celular,
GPTW, que falam. Não, mas por que eu sou boa para trabalhar? Então, essa marca empregadora também é importante tu divulgar, né? O que é bom na tua empresa, o que tu tens de benefício, o que é legal. E não é o benefício pelo benefício, mas é o como o colaborador se sente, né? É o indireto, é esse benefício que eu falo assim, que é aquela coisa, não é encher de benefícios, teoricamente, qualquer coisa ali que é benefício, que se chamam de benefícios no RH, um plano de saúde, um plano disso, um plano daquilo, essas coisas. Não é isso. É essa da importância das pessoas mesmo. Acho que isso é fundamental, assim, você tá com o olho nas pessoas, é você ter a percepção. Então, isso vai muito do treinamento dos líderes direto. Então, treinar de como eles estão sendo acolhedor com a sua equipe. E uma das coisas que você aprende muito em relação a isso começou a dar problema em tal setor. Aonde que você tem que atacar primeiro? Processo. Vá ver o líder direto dessa... Se é problema naquela equipe, começa muita rotatividade em tal setor. Vá naquele líder direto dessa equipe. Vá direto para sentir. Então, perceba como está sendo o comportamento, perceba como está sendo o tratamento. Como é que ele está cuidando dessa equipe? Será que ele está tendo devido cuidado como ser humano, com a visão do ser humano? Sim. Com a visão humana que precisa? Porque muitas vezes precisa só um acolhimento. E as pessoas não estão se sentindo acolhidas ali. E ao não se sentir acolhidas, elas vão embora. E a captação de mão de obra vem muito da onde? Das pessoas da própria empresa que estão falando bem lá na sua rua, estão falando lá na sua comunidade, estão falando para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Nossa, que empresa boa de trabalhar. Que gera o desejo, né, de querer trabalhar lá. E aí já vem um monte que está insatisfeito de outras empresas. Mas será que não tem uma vaga para mim lá? Aí você enche de currículo dentro da tua empresa e tem gente esperando para vir trabalhar. Volto à rede de contatos e está muito mais próximo do que a gente imagina. Em todas as pontas da empresa, desde o nível mais alto até o nível mais baixo, começa na rede de contato mais próxima possível que a gente tem. E isso abre porta para todos, para tudo. Para tudo, a abertura é ali, é perto, é aqui no nosso lado. Muito legal. Cara, que papo, viu? Meu Deus, cara. Não, nem papo, é aula, né? A gente tem uma aula aqui já. Eu tô falando, cada episódio aqui a gente tá trazendo cada vez mais ouro líquido. Daqui a pouco a gente já não vai ter vai ter que pegar um cofre pra guardar. Que o ouro tá grande. Ô, Rogério, deixa eu perguntar, você lê? Tem costume de ler? Eu faço... já li alguns livros, eu não tenho o hábito de ler livros por completo. Então, eu sou muito... Isso... a minha vida toda, assuntos que me chamam a atenção. Legal. Então, determinada coisa que me chama a atenção, eu vou pesquisar. Qualquer coisa que seja. Então, eu sou daquele que sou de multiconhecimento, assim, né? Então, qualquer coisa que me chamou a atenção, eu saio pesquisar. Legal. Para entender sobre tal assunto. Então, eu vou pesquisar sobre aquele assunto. Então, hoje no digital fica muito fácil, né? De fazer pesquisas. De determinados assuntos. Então, seja sobre política, seja sobre economia, eu gosto muito da parte de geografia, então eu gosto muito de pesquisar. Começou a se falar sobre um país, alguma coisa, eu vou buscar sobre esse país, informações sobre população, sobre economia. Então, um conhecimento geral, assim, amplo, através de pesquisas. Então, eu faço pesquisa. A leitura de livros por completo não é um hábito que eu tenho. Gosto muito, de repente, quando me chama atenção alguma coisa, de buscar resumos desses livros ou trechos deles e ler. Já tive o hábito de ouvir resumos de livros e tal, então busco bastante esse conhecimento, vamos dizer assim, fragmentado. Um pouco de tudo e aprofundo aquilo que me chama bastante atenção no momento. Eu vou adaptar a minha pergunta então, porque geralmente eu faço a pergunta já com o intuito da pessoa me falar 3 livros que ela indicaria para as pessoas e o porquê. Quais são os 3 assuntos que você acha que seria interessante? Acha não. Ninguém acha nada e no final não chega lugar nenhum. Quais são 3 assuntos que você acredita que é importante as pessoas estarem de olho? Né? Cara, isso aqui você tem que pesquisar e ficar de olho o tempo todo. Primeiro, são as notícias do dia a dia. O que eu percebo é o seguinte, vamos lá. Uma notícia não é fofoca. Boa. Cara, você vai conversar alguma coisa, as pessoas não sabem nada do que está acontecendo no seu país. Gente, hoje a gente pega uns periódicos e tem os aplicativos dentro do seu celular
E saiba as notícias do que está acontecendo no seu país, do que está acontecendo no mundo, a nível de política, a nível de acontecimentos gerais, da economia. Tenha um conhecimento geral, gente. Então, tenha um conhecimento. Cara, a gente vai conversar com as pessoas assim, muita gente não tem a menor noção do que está acontecendo dentro do país, que ela sabe de tudo que é fofoca na internet. Mas algo de útil não sabe nada. Então, você tem um conhecimento disso que são notícias, que são coisas realmente que têm importância no mundo, começa no seu estado, no seu país e no mundo. Gente, 5, 10 minutos do seu dia. Então, esses periódicos que tem aí, a gente tem diversos, né? Tem um aplicativo baixado 1 ou 2, eu gosto de ter 2 ou 3 ou 4, pelo menos para você ter uma visão diferente, né? Para você não estar bitolado só num tipo de visão. E aí, daí, muitas coisas vai te chamar a atenção aí, você aprofunda na pesquisa. Que aí vai te trazer um conhecimento maior em relação a isso. Então, eu acho que começa por essa parte, né? Um outro conhecimento é o autoconhecimento. Esse é fundamental. Então, eu acho que você não vai conhecer nada mais, ou não vai conhecer ninguém, não vai conhecer as pessoas se você não se autoconhecer. Então, o autoconhecimento eu acho que é fundamental para qualquer pessoa. O autoconhecimento, eu trabalho ele há muitos anos, então eu trabalho em busca de melhorias pessoais, porque a partir das minhas melhorias, das minhas melhores, do meu conhecimento mais sobre mim, mais eu consigo entender e ajudar as outras pessoas, né? Então, estar nesse sentido. E ser uma pessoa interessada, que é além da empatia, interessada pelo que é dos outros. Então, quando vem alguém até você, quando tem alguém, tenha interesse pelo que é dos outros. O interesse é demonstrar interesse para as pessoas, é demonstrar a importância que elas têm, é demonstrar a importância do assunto que elas estão trazendo. Isso faz diferença. Não é só empatia. Empatia eu me coloco no lugar do outro. Eu ter interesse é diferente. Eu demonstro interesse por aquilo que tem importância para a pessoa. E à medida que eu posso ajudar, eu ajudo. Muito bom. Aí uma pergunta agora em relação já no segundo ponto, que tu falou do autoconhecimento. Às vezes eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade de se autoconhecer, né? Às vezes numa meditação, às vezes... saber quais são os hábitos, estilos de vida, o que eles gostam, como que elas podem melhorar esse autoconhecimento nelas? Comece por pesquisas básicas. E hoje a internet nos permite muito isso. Vamos lá. Coisas mais triviais que tem. Você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? E o que isso muda? Se você tem dúvida, vá lá, o que uma pessoa extrovertida, o que é uma introvertida, quais são as preferências dela, o que são... E a partir dali, você já vai desmembrando muita coisa. E aí dúvidas, mas eu sou isso ou sou aquilo? E aí comece a pesquisar. E aí você vai entrar no mundo, gente, que ele é monstruosamente grande, de tanta coisa que você vai conseguindo afinar e ir buscando essas informações. Aí vai ter um monte de teste. Tem um monte de teste, não quero citar nenhum aqui, mas que a pessoa pode buscar. Então vamos partir daquela que é do zero, que não tá. Comece por essas perguntas básicas. Eu tenho dúvida se eu sou isso ou sou aquilo. Primeiro, pesquise o que é a característica de cada um e se autodefina. Aí vai pesquisar se aquilo tem um teste ou não. E aí você vai começando, como diria um professor meu, vai furungando as coisas e vai identificando, vai conhecendo. Então, hoje a gente pode fazer autopesquisas gigantescas e a gente tem uma profundidade gigante dentro daquilo que a gente pode se autoconhecer. E aí, muitas vezes, vai te despertar depois para procurar um profissional ou não, para te ajudar. Enfim, uma série de coisas. Porque a nível de cada um. Vá na intensidade que você consiga seguir. E voltando em relação ao que você também colocou, em relação à parte de livros e tal, que foi 3 partes de conhecimento, também não seja só uma esponja que está se enchendo de coisas e não está colocando nada em prática. Então, cuidado com o excesso. Eu vejo, por exemplo, tem gente, tem essa história justamente que nem você falou de guru da internet, de não sei o quê, daquela pessoa que tem trocentos cursos comprados, tem trocentas coisas dentro... Gente... E não transborda na vida de ninguém, não faz nada. Não vai servir para nada. Se você quer pegar um curso, alguma coisa, faça 1 ou 2 por ano, mas com profundidade. E coloque isso e aplique isso.
Faça isso acontecer. Faça pelo menos uma coisinha fazer diferença daquilo. Aquilo que realmente você pegou ali, o que é que você colocou em prática efetivamente? Não sobrecarregue. Porque senão você vai ser pior do que não ter nada. Vai gerar uma confusão mental gigantesca e você cada vez vai estar mais atrapalhado. Então, o excesso é pior do que nada. O excesso é pior. Então, cuidado com esses excessos. E hoje, a internet está ali para nos socar trocentas mil coisas, porque você precisa saber disso, porque se você não souber disso, você é um idiota, porque não sei o quê. Não serve para empreender, não serve para fazer isso, não sei o que lá. Gente, vamos devagar. Vamos devagar e sempre, porque a gente tem uma capacidade de captação também de informação dentro do nosso cérebro, que se a gente acelerar demais, isso vai fazer mal pra gente, vai deixar a gente ansioso, vai deixar, daqui a pouco, levar a gente até para alguma doença, alguma coisa maior, e não consegue tirar do chão. Porque aí você patina, tem uma informação, era por aqui, não, mas agora é por aqui, agora é por lá. Cara, você tem que pegar um rumo e seguir. Exato. E ali na frente você vai ver. Aí você vai ajustando. Lembra aquilo que eu falei no começo? Vende e depois corre atrás. Resolve. É mais ou menos isso. Toma decisão e vai andando e vai ajustando o carro no caminho, né? Tem um livro que a gente está lendo, a gente tem um hábito de ler um livro em conjunto e cada um lê um livro separado. O livro é Hábitos Atômicos. E ele fala justamente sobre essa questão de a pessoa ser 1% melhor todo dia. Mas, o que é 1% melhor? Cara, eu acordo de manhã, não arrumo minha cama. Começa arrumando tua cama. Né? Vai melhorando aos poucos. Tu não precisa ter mudanças drásticas, né? Ao longo do tempo, em um ano, se você melhorou 1% ao dia, de coisas pequenas. Foi 365% no ano. Pelos cálculos lá, eu não lembro agora, mas acho que você melhorou a sua vida em 33% ou 37%. Sim. Cara, é muito, muito louca a virada, né? E é justamente isso que as pessoas acham que, vou comprar um curso aqui, vou trabalhar com dropshipping, vou ganhar milhões agora, e que não sei o que lá, e começa a bitolar e, não tá fazendo o básico, faça quer fazer 6 as em coisas 7. pequenininhas, né? Aonde estão os grandes golpes que acontecem dentro da sociedade? Pirâmides, golpe financeiro, qualquer coisa. Mais do que no digital. Tá na ganância das pessoas. Sim. Os golpes só acontecem na ganância. Não é nem mais ambição, é a ganância. Na ganância. Então a pessoa se ilude e cai na ganância. E tem os especialistas em dar golpe em relação a isso. Porque as coisas não vai vir... Não que não possa acontecer, de repente a pessoa fez um negócio assim e explodiu do dia para noite. Gente, mas são quantos? E todo mundo acha que vai fazer um negócio ali e vai explodir do dia para noite, ele tá virando milionário e tal. E aí se pergunta, tá, mas beleza, e se eu virar um milionário, o que vai mudar na minha vida? O que eu vou ser como milionário lá? Ele nem sabe por que ele quer ser milionário. Só porque estão falando na internet que tem que ser milionário? Mas o que é milionário? Primeiro ponto. Então começa a definir, por exemplo, objetivos. Quais são suas prioridades efetivamente? Tenha clareza. Não vá pela boca dos outros. E vai pelo teu sentimento. Eu gosto muito de uma atividade que eu deixo para todo mundo que eu vi. Façam isso. Liste as 5 coisas que você mais gosta de fazer na sua vida. Liste as 5 coisas, mas seja transparente. É você. Se você é casal, não é eu e a minha esposa. Não, eu gosto de estar com a minha esposa em tal situação. Mas é você. É o que são as 5 coisas que mais você gosta. Para vocês terem uma noção, dentro das 5 minhas, dentre elas existe o comer e dormir. Que para mim são coisas importantíssimas. Que são prioridades dentro da minha vida. E aí você parou para pensar muitas vezes, isso são coisas simples, que de repente nesses primeiros momentos tu nem pensa nisso. Mas o que realmente importa para mim? Dormir bem e comer bem, para mim, tem uma importância monstruosa. Primordial no seu dia. Primordial no meu dia. Para mim, é algo fundamental. Aí vem as outras coisas que cada um vai tendo a sua prioridade, né? Aí eu chego num dos limites que está dentro das 5, que é ajudar os outros, que é contribuir com as outras pessoas. Para mim, é um dos itens que é de importância para mim.
Então, quando você identifica essas coisas, e é difícil, faça o exercício, vocês vão ver que é bem difícil e confuso. Até tu chegar no funil das 5 coisas é diferente. Só que muda muito no seu jeito de ver a vida. Muda muito no jeito que, de repente, até objetivos que você tem. Mas para que eu tô fazendo tudo isso? E aí eu tô querendo ser milionário, tá? Mas para essas coisas que realmente importam pra minha vida, eu preciso ser milionário? Aí eu chego à conclusão que, de repente, não. Eu tô correndo atrás, aí o que eu tô fazendo para chegar a ser milionário tá matando aquilo que eu gosto de fazer. Que eu poderia seguir por um outro caminho e ter as coisas que eu gosto de fazer muito mais fácil. Exato. É o que faz sentido. Muito bom. Cara, olha, estamos encerrando com chave de ouro, viu? Com certeza. Rogério, a gente está nos minutos finais do podcast. Primeiramente, agradecer você pelo seu tempo e também por ter entregado tanto conteúdo rico. Acho que todo mundo que está até aqui agora vendo esse podcast, vendo essas informações aqui, cara, não tem como não ter sido impactado com alguma coisa. Porque, cara, a gente que tá aqui, eu anotei um monte de coisa. Aqui já deu 3 páginas. Cara, sensacional, assim, ó, parabéns mesmo pelo que tu tá construindo e por ter disponibilizado o teu tempo para poder ter colocado essas informações pro pessoal e ter transbordado na vida das pessoas, tá? Primeiro, eu que agradeço. Eu tenho uma das frases também que eu uso, que é o empreendedor, ele é um eterno educador. E não no sentido egóico, no sentido de ele ajudar as pessoas, dele melhorar, de ele estar fazendo todo esse processo. Eu gosto muito de estar conversando, porque muitas vezes tem-se a fantasia de quem está empreendendo, quem está à frente dos negócios, que é um monstro, monstro no sentido, em todos os sentidos, monstro de, meu Deus, o cara é um gênio, o cara não sei, cara, a gente é uma pessoa normal, uma pessoa comum e muitas vezes que teve sorte e fez as coisas e por sorte, ou por que quer que seja, deu certo. E as coisas foram acontecendo e aquilo seguiu. E uma grande motivação, para mim, pelo menos, do empreender, é ajudar pessoas. Então, para mim, isso é um grande prazer e espero que, quando estou aqui conversando, que possa transformar a vida de alguém. Então, me deixa muito feliz de ter essa possibilidade de alguém ouvir, poxa, mas o Rogério falou tal coisa lá, não sou guru de ninguém, não sou nada disso. E pelo contrário, eu sou mais um a estar aprendendo cada dia na vida. Então, cada dia eu estou aprendendo também. Então, a gente compartilhar, quando a gente está compartilhando, a gente está conversando, a gente está ouvindo perguntas que de repente nos fazem refletir. Cada pergunta que vocês fizeram também está me fazendo refletir coisas novas, coisas diferentes que eu posso estar enxergando. E isso transformar a vida de pessoas. Então, nada mais é do que a gente conseguir participar dessa transformação e que uma pessoa pegue um insight, que faça uma pequena transformação na vida dela. Eu acho que isso já faz muita coisa. Então, parabenizo o trabalho de vocês, que pode ter certeza que isso, o retorno que vocês estão dando para muitas pessoas é muito grande. Você me falava aqui antes dos retornos das pessoas que estão falando. Gente, tem algo mais prazeroso que isso? Faz tudo valer a pena. Faz muito valer a pena. Então, esperamos que tenham um momento de aproveitamento, que consigam fazer as coisas e podem seguir minha rede social também, fico à disposição para quem quer tirar dúvidas, perguntas lá, fiquem à vontade. Claro, onde encontra o Rogério? Mas antes da gente fazer essas informações, vai ter a última pergunta ainda. Opa, estamos aí. Rogério, se tu tivesse que mandar uma mensagem para quem agora está vendo o nosso podcast, ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast, no YouTube, e que seja realmente uma mensagem ali para tirar a pessoa da inércia, que vai ajudar ela, vai fazer a vida dela, vamos dizer assim, mudar, né? Ela sair daquela zona de conforto que ela tá e, opa, acordei, agora vou lutar. Qual que seria a mensagem? Maravilha. Só realiza sonhos quem tem coragem de enfrentar o novo. Quem não está com coragem de enfrentar o novo não vai realizar todos os seus sonhos. Porque o sonho é algo que a gente ainda não atingiu. E a gente nunca vai atingir aquilo fazendo as mesmas coisas que a gente faz. A gente precisa ir para o novo. Então não tenha medo. Enfrenta. A vida é feita de enfrentamentos. Nós enfrentamos uma batalha para ser o espermatozoide que vai atingir primeiro o óvulo lá. Nós já começamos numa batalha, nós já começamos numa luta.
Nós começamos num objetivo. E nós somos privilegiados a ter chego lá e ter atingido e ser o que somos. Então, a partir daí, nós estamos feitos para correr atrás dos nossos objetivos e realizar sonhos. Então, vá atrás. A vida só tem graça indo em busca e realizando sonhos, fazendo acontecer. Muito bom. E agora, para as pessoas que querem acompanhar teu trabalho, querem conhecer um pouquinho mais do Rogério, onde que elas te encontram? Pode seguir no Instagram, eu costumo postar algumas coisas lá de empreendedorismo e tal, um pouco do meu dia a dia, um pouco de lifestyle, pouco, tá? Deveria postar mais, as pessoas pedem mais, mas não dá tempo também. Eu já sou da geração que não é tão apegada a isso, né? Digital, Mas né? procuro postar. Empreendedor raiz. Então, meu Instagram é @bachi, B-A-C-H-I, Rogério. Então, pode seguir no Instagram. E também, quem tiver dúvidas, pode mandar no direct. Sempre procuro estar respondendo e dando um respaldo para todos. Muito legal. Gente, sigam ele lá no Instagram. Tirem dúvida qualquer uma que esteja lá. Se precisar conversar, trocar uma ideia, né, Rogério? Fique à vontade. E eu agradeço por você estar até aqui, nesse papo incrível que a gente teve aqui até agora. Peço para você se inscrever no canal, compartilhe com aquele amigo empreendedor ou que está pensando em empreender, que esse assunto realmente foi ouro líquido, né? Que nem a Bea fala bastante, foi ouro líquido entregue. E se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos para esse canal cresça cada vez mais e a gente consiga compartilhar essas mensagens para o crescimento de cada um, tá, gente? Rogério, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. E com certeza teremos um novo episódio contigo. Vai ter a parte 2. Muito obrigado, sempre à disposição e é um grande prazer estar aqui. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, pessoal. Gente.